E aí, galera da Escola Dominical, pré-adolescentes de Jesus, a paz do Senhor, tudo bem? Como vão vocês? Gente, nós estamos aqui na penúltima aula para encerrar esse trimestre de edição especial da CPAD, em que nós estudamos a Bíblia e a ciência. Hoje nós vamos estudar o assunto relacionado à sabedoria e à ciência, certo? A relação entre as duas. Então, a ciência e a sabedoria é a lição de número 12, ok? Então, vamos aqui de forma rápida, sucinta, tratar desse assunto, tá? E começando assim, você conhece algum exemplo de desenho animado que você já assistiu, ou então filme, em que aparece alguma figura, algum personagem que personifica a sabedoria? Você lembra de algum filme em que você já viu um personagem assim que ele representa aquele ser, aquele personagem que idealiza a sabedoria, que é a pessoa mais sábia ali, é o que dá conselhos, é o que orienta? Lembra de algum? Algum desenho, por exemplo, algum filme, tá? Então vamos pensar aqui em alguns filmes. Por exemplo, você lembra aí do filme Kung Fu Panda? Você lembra do mestre que vai dar as orientações, que vai ensinar o panda a ser um mestre no Kung Fu? Né? Aqui eu perguntei aqui meu filho, né? Ele disse, pai, é o Shifu. É o Shifu, então o Shifu. Você lembra de Star Wars? Star Wars, você tem ali também o mestre que vai ensinar o Luke Skywalker, tá? Também a ser um Jedi. Isso mesmo. Então nós temos o mestre Yoda, né? E você tem ainda outros filmes, como por exemplo, Na Caverna do Dragão, aquele velhinho lá que dá as orientações para os meninos encontrarem as portas de, de saída daquele mundo, o mestre dos magos, exatamente. Então, você também tem Tartaruga Ninja, né? Você também tem um mestre das tartarugas, que é ali o rato, chamado Splinter. Então você, em vários momentos na televisão, nos filmes que você já assistiu, você já viu uma figura que retrata a pessoa mais sábia. Então eu estou trazendo essa questão da realidade de vocês, né, para a gente tratar um pouco sobre essa questão da sabedoria. O que é realmente essa sabedoria, tá certo? Então o que seria sabedoria? Se você for procurar caracterizar esses personagens que eu acabei de citar, você vai encontrar alguma característica que você vai poder me dizer, né, das pessoas que são sábias. Então, o que seria essa sabedoria? Como age uma pessoa sábia? Né? A gente pode pegar aqui algumas ideias desses filmes aí. Então, para a gente começar assim um pouco de história, não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre filosofia, ou já estudou um pouquinho de filosofia na escola, não sei. Mas você já deve ter ouvido falar de Platão, Aristóteles, Sócrates, alguns filósofos antigos da Grécia Antiga. Tá? Então, lá na Grécia Antiga, a, em relação à história da filosofia, nós vemos o que? Os filósofos ali, gregos, eles vão se colocar como sendo os grandes amigos de quem? Da sabedoria. Daí vem o nome filosofia. Filo, amigo, né? Sabedoria. Amigo ou amizade da sabedoria. Ser amigo da sabedoria. Ser amigo do conhecimento que leva à verdade e à felicidade. Né? Então o filósofo é um buscador da verdade, um buscador, e ao encontrar essa verdade ou se aproximar dela, o filósofo se torna uma pessoa mais encontrada consigo mesma, com a sua realidade, de uma forma mais racional e vivida, ele se torna uma pessoa mais o quê? Mais feliz. Então a filosofia, ela é vamos colocar assim, um conhecimento, né? Uma forma de encontrar o conhecimento que leva a pessoa a ser mais feliz, certo? Então, nesse propósito aí, entre os gregos, desde então, a filosofia ela vai inclusive dar, é, ela vai possibilitar, né, que as ciências que nós conhecemos hoje, as matérias, as ciências que nós temos hoje, como a matemática, né, a física, a química e outras mais, elas vêm surgindo justamente por conta da filosofia. Então a filosofia, a gente pode dizer que ela vai ser a mãe dessas ciências modernas que nós temos hoje e também a mãe do método científico que nós temos hoje, que garante
a cientificidade, a racionalidade, a lógica do conhecimento produzido até o presente momento, certo? Então, com essa possibilidade aí, com essa relação, nós podemos perguntar a você o seguinte: já que a filosofia, a sabedoria, a ciência tem uma relação bem íntima, a gente pode até também perguntar para, vamos dizer assim, para engrossar mais aí esse caldo cultural, esse caldo de conhecimento, né? A gente pode perguntar o seguinte: será que sabedoria e inteligência é a mesma coisa? Será que o ser inteligente também é ser sábio? Né? Se eu for uma pessoa inteligente, isso significa que eu sou uma pessoa sábia? Tá? Então, é uma das questões que a gente vai colocar aqui, certo? Então, é o seguinte, olha, é, é, é comum entre aqueles que estudam a filosofia, a ciência e também a capacidade de elaboração do conhecimento pelo ser humano, fazer essa comparação, inteligência e sabedoria. Inteligência e sabedoria não são a mesma coisa. O que é que a gente pode ter como inteligência? Olha, inteligência é a capacidade de adquirir e aplicar o conhecimento ou vários tipos de conhecimento, tá? Não necessariamente ser inteligente significa ter todos os tipos de conhecimento na cabeça, não. Você pode ser um especialista numa determinada área, matemática, física, química, tá? Isso demonstra o que? A capacidade intelectiva da pessoa, certo? Então, a inteligência é essa capacidade que todos nós nascemos com ela de adquirir o conhecimento e também aplicar esse conhecimento. Uns têm mais e outros têm menos, né? Essa capacidade. Uns desenvolveram, vamos dizer assim, uns desenvolveram mais e outros desenvolveram menos. Mas todo mundo tem essa capacidade de adquirir o conhecimento, e aqui a gente está falando até mesmo aquele conhecimento mais base científica ou formal, né? Porque todos nós adquirimos conhecimento e isso faz parte da nossa cultura. Então ninguém pode dizer, inclusive, que um tem mais cultura do que o outro, né? Por conta disso. Na verdade, todo mundo tem cultura. Mas o conhecimento, digamos assim, mais elaborado, esse tipo de conhecimento, inclusive hoje serve até para medir a capacidade intelectiva da pessoa, ou seu QI, né? Então, vamos colocar assim, que a inteligência é essa capacidade de adquirir o conhecimento e também colocá-lo em prática, tá certo? Então, tem uns que têm mais QI, né? Essa capacidade intelectiva, mais facilidade de adquirir esse conhecimento e de produzir, inclusive, conhecimento, e outros já têm menos facilidade, tá certo? Então, com isso aí, nós podemos até dizer o seguinte: todo ser humano é inteligente, tá certo? Tem um grau de inteligência. Deus já criou o ser humano com essa capacidade de ser inteligente, tá? Mas alguns, né, são considerados aqueles os gênios da inteligência. Eu estava até pesquisando na internet e encontrei dois nomes. O primeiro, considerado hoje, está em primeiro lugar por conta do QI, né? Essa capacidade intelectiva, ele tem um QI de 230 pontos. É um australiano chamado Tennessee Tal, certo? O Tennessee Tal, ele já com 2 anos, ele já dava aula, tá, para os seus colegas, seus vizinhos ali, até com mais idade que ele, de leitura e também de como fazer contas matemáticas. Imagine o grau de conhecimento do menino, da capacidade de absorção de conhecimento, de elaboração intelectual do menino nessa época. Para vocês terem uma ideia, ele, aos 16 anos, ele concluiu o mestrado. O mestrado vem depois da graduação, né? Depois que você passa 4 anos de faculdade, você faz um mestrado. Com 16 anos, o menino o adolescente já estava ali terminando o mestrado. E com 20 anos já tinha terminado o PhD, ou seja, o seu doutorado, tá? Então, ele é considerado a pessoa com QI mais alto, mais inteligente do mundo todo. E, para não ficar de fora, em segundo lugar, temos uma mulher, a Marilyn Vos Savant, que é dos Estados Unidos, e que tem um QI 228, 2 pontos a menos, então é quase igual, não tem diferença. E é uma escritora muito reconhecida nos Estados Unidos e tem o que? Ela trabalha numa revista onde ela responde
questões de matemática, questões complexas de matemática, da área da matemática. Responde também vários questionamentos, perguntas de várias pessoas relacionadas a várias áreas, tá certo? Ficou conhecida por ficar 5 anos no Guinness Book como sendo a pessoa mais inteligente do mundo, que agora é o Terence Tao, né? Por 2 pontos a mais, ok? Eu não sei como é que eles fazem essas medições, deve fazer alguns testes tal com as pessoas, mas realmente eu não sei como é que eles fazem para chegar a essas conclusões, certo? Então, nesse sentido, nós temos o quê? Que conhecimento é diferente de inteligência é diferente de sabedoria. Inclusive, eu procurei um conceito de sabedoria e há muita, vamos dizer assim, muita confusão, uma mistura, né? Dos conceitos. Então, por exemplo, eu peguei um dicionário na internet e lá eu encontrei o seguinte, que sabedoria seria a grande instrução, ciência, erudição, saber, ou seja, confunde aí com a questão de aquisição de conhecimento e inteligência. Olha só, né? Acúmulo de conhecimento, de ciência, justo conhecimento da verdade, envolvendo a relação da sabedoria da vida, né? A pessoa que já tem uma vivência, já tem uma experiência, ela adquiriu certa sabedoria por conta da sua experiência pessoal, tá? É por isso que a gente não pode dizer que as pessoas não têm cultura, pelo contrário. Essa definição está ultrapassada, né? Então, sabedoria, as pessoas vão adquirindo sabedoria, algum tipo de sabedoria com a vida, né? As experiências. A sabedoria também está relacionada à temperança, domínio próprio, né? Capacidade de reflexão, sensatez, a astúcia, manha, esperteza, aqui no sentido negativo, a pessoa que é sabida, né? Dentro assim, de uma perspectiva do que o nordestino hoje fala, né? O que é o sabido? O sabido é o esperto, né? É o esperto, é o que tem manha, é o que é astucioso para resolver certas coisas, certos problemas da vida. E que às vezes apela até para a questão de formas não legais para isso, né? Então, a sabedoria, a definição de sabedoria dada pelo dicionário no Google, como eu coloquei aqui para vocês, ela se confunde muito com a inteligência, tá certo? Mas do ponto de vista prático mesmo, a sabedoria não é isso, tá? Então a sabedoria, ela é do ponto de vista que até nos desenhos a gente vai ver, que diz respeito àquela pessoa, aquela figura, aquele indivíduo, que ele é uma pessoa que tem capacidade tanto de ensinar as pessoas, as outras, orientá-las, aconselhá-las, como também de oferecer respostas para algumas perguntas da vida, alguns problemas, soluções para problemas, né? E ela tem uma certa serenidade, ou seja, uma certa calma. Ela sempre demonstra calma na hora dos problemas para oferecer então soluções. Então você vê isso justamente nesses personagens que você observa nos filmes, né? Então, sabedoria significa que, de um modo geral, sem envolver aí o contexto da Bíblia, eu penso que sabedoria diz respeito à capacidade que a pessoa tem de encontrar a melhor forma de vida, a melhor forma de viver, uma forma de viver que leva ela a uma vida tranquila, uma vida feliz, certo? E que não está relacionada essa vida feliz com a questão do ter bens, né, materiais para isso, não. Mas ela se sente satisfeita com um pouco e ela vive uma vida serena, tranquila e observando sempre tudo, está sempre observando as coisas, adquirindo conhecimento a partir dessa observação, e adquirindo conhecimento a partir do que ela, das suas reflexões sobre o que está acontecendo à sua volta, né? E ela tem um nível de inteligência, mas a inteligência não é tudo para ela. Mas como ela vai aplicar essa inteligência? Aí sim, aí nós vemos o que? A questão da sabedoria, tá certo? Então, diz respeito a essa forma de viver, uma forma de viver onde ela se importa não somente consigo mesma, mas com os outros. A gente percebe que dentro dos desenhos e dos filmes, a pessoa que é sábia, ela é uma pessoa que também se importa com o outro, né? Então envolve essa questão de uma empatia com o próximo, certo? Ou seja, se coloca na posição do outro e também é uma pessoa que
procura sempre a melhor forma de resolver problemas e de não entrar em problemas também, né? Isso é importante. A pessoa sabe, procura não entrar em problemas. E procurar encontrar caminhos, tá? E também aceitar certas coisas que não podem ser mudadas. Então ela tem a forma de aceitar, de encontrar meios de repente, diante de uma situação que não pode ser mudada, ela agir, tá? De forma a aceitar aquela situação. Então procuram modos de aceitar essas situações. E a vida dela está sempre relacionada com algumas características. Por exemplo, a humildade, reconhecer seus próprios erros, né? Ao domínio, ao autocontrole, né? Ao domínio próprio, que é chamada de temperança. Também agir com honestidade, se colocar no lugar do outro, ser prudente, certo? Não ser uma pessoa que quer resolver tudo assim, em cima da bucha, naquela hora, tal, né? Com muita pressa, não. Sempre com reflexão, com análise. Então, essa pessoa, na perspectiva de que a gente, do que a gente já viu aí nesses filmes, ela age assim, né? Não sei se você já percebeu. Então, mas o que, que a Bíblia diz sobre sabedoria, tá? Aí é que a gente vai pegar, então, aqui a Bíblia. A Bíblia para poder a gente trabalhar, tá certo? De forma, agora, do ponto de vista espiritual, né? Do que a palavra de Deus traz para nós, o que seria a sabedoria. E aí nós não devemos deixar de recorrer ao livro da sabedoria, né? Que é a Bíblia, e especialmente ao livro de Provérbios, ok? Então vamos abrir primeiramente em Provérbios capítulo 9, versículos de 9 a 11, tá? E vamos ver o que é que a palavra de Deus nos transmite, certo? O que é que a palavra do Senhor nos transmite aqui. Olha só, a palavra de Deus diz assim, versículo... Vou pegar aqui o versículo 10. Para ser sábio, eu estou pegando a linguagem de hoje, né? Aí nós estamos pegando aqui a Bíblia Pentecostal para meninos, certo? Uma Bíblia na linguagem de hoje, muito boa. Aí diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Olha só, né? Ou seja, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? Numa linguagem das edições que não são da linguagem de hoje. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, qual é o princípio da sabedoria para nós? É temer o Senhor. Essa palavra temor é o quê? É medo? Não. A palavra temor não significa medo, mas significa que reverência, respeito, consideração. Ou seja, a pessoa que considera a palavra de Deus, tá? Que carrega ela no seu coração e para a sua vida, ela está começando um caminho de sabedoria. Olha só que coisa importante para nós, né? Então, você tem que ter o quê? Você tem que ter sabedoria. Mas a partir de quê? A partir do temor daquilo que Deus deixou para você compreender, tá? E praticar. Ou seja, você tem que respeitar aquilo que Deus deixou para você conhecer e colocar em prática. Tem a doutrina, né? E tem a parte prática da doutrina, certo? Então, aí nós temos o que? Versículo 11. A sabedoria, olha só, a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Exatamente. Se a gente age com prudência, se a gente age dentro dos princípios bíblicos, a nossa tendência é ter uma vida mais longa. Por quê? Porque a gente não vai se envolver com tantas coisas que colocam em risco a nossa vida. E especialmente a vida espiritual, né? Então nós temos que entender o quê? É claro que em contexto de perseguição do Evangelho, aqueles que amam a Bíblia, aqueles que amam o Senhor, aqueles que amam a palavra de Deus, eles vão ser perseguidos porque têm uma vida piedosa e incomodam. Porque Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, quando a gente anda na prática da palavra de Deus, se nós estamos vivendo em um contexto onde as pessoas são hostis ao Evangelho, a tendência dela vai ser nos perseguir, como aconteceram com os cristãos no início do século. Houve perseguição, morte, né? E tudo. Então, isso não quer dizer que em todas as situações nós vamos estar livres, não. Né? Pode acontecer, inclusive, por conta do Evangelho, nós sermos mortos. Tá? O cristão ser morto. Né, por conta de que ama Jesus e pratica a bondade. Mas no contexto aqui de Israel, de uma vida tranquila, né, de uma nação que adorava a Deus, as pessoas que temiam o Senhor viviam longos,
Novos dias, né? É uma promessa aqui da palavra. Então, se você for sábio, o lucro será seu. Tá, então, aqui está colocando isso aqui. No versículo 9 diz assim: qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Aí vai dizendo aqui que o melhor é ensinar o sábio do que o tolo, porque o tolo joga fora. O sábio, ele recolhe conhecimento, conselho e se torna mais sábio, certo? Outro texto do livro de Provérbios, tá? Aqui diz respeito ao princípio da sabedoria. Ó, o elogio à sabedoria. O capítulo 8, se você pode ler esse capítulo 8 todinho, você vai encontrar várias características da sabedoria. E elas se confundem muito, sabe com quem? Com a pessoa de Jesus, né? Na verdade, se você for ler aqui o texto de sabedoria, você vai estar vendo a prática de vida de Jesus Cristo. Ou seja, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E a palavra verbo, logo, significa sabedoria também dentro do contexto da língua grega, o conhecimento, né? Então, a gente percebe muito bem isso aqui. E aí, gente, a gente pegando aqui o capítulo 1 de 1 Coríntios, também a gente vai encontrar uma coisa muito interessante. O que é ser sábio, né, dentro do contexto aqui do Novo Testamento. Nós vimos aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora nós vamos ver aqui no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai ver agora o que Paulo vai dizer sobre isso. Olha só. Primeira carta de Paulo, no capítulo 1, no versículo 18 a 25, diz assim. Vamos pegar aqui, 18 a 25, diz assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Olha só. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus, no caso os gregos, né, os não-judeus, procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Aqui está dizendo que a verdadeira sabedoria de Deus é conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus, crer na sua morte e na sua ressurreição. Os judeus pediam milagres para crer em Jesus. Por várias vezes eles pediam que Jesus fizesse milagres para que eles crescem. Mas Jesus já fazia vários milagres. Mas eles diziam o quê? Que Jesus era um embusteiro, que era mentira. Inclusive essas foram as acusações que fizeram contra Jesus lá no momento do seu julgamento, né? Então, os judeus pediam milagre e os gregos pediam sabedoria. Mas a sabedoria dos gregos os distanciava de Deus. Por isso que aqui diz que destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria que vem de Deus, ela aproxima o homem de Deus e não o distancia. Os gregos eram orgulhosos por sua capacidade de reflexão lógica sobre a realidade, tá? Mas na sua sabedoria eles se tornaram loucos. Por quê? Porque eles se afastaram de Deus, tá? E se você for ver lá na primeira carta de Paulo aos Romanos, vai dizer que eles se tornaram loucos porque eles criaram deuses para si. Em vez de se aproximar do Deus Criador, eles começaram a adorar a própria criatura. Então, os romanos e os gregos, eles se afastaram de Deus por conta de uma falsa sabedoria que os distanciou de Deus, né? Então, o que é que a Bíblia propõe como sabedoria?
primeiro, temer a Deus, certo? Ou seja, respeitar a Deus, respeitar ao Senhor, respeitar a sua lei. Quem respeita a Deus, respeita a sua lei, respeita as suas orientações. Então, essas orientações nos levam a quê? Nos levam a Cristo, porque toda a lei e os profetas nos levam a Jesus. Então, aqui está se concretizando o que está sendo dito lá em Provérbios, onde Deus o quê? Orienta para que todos se cheguem até seu Filho, Jesus Cristo. Então, isso para muitos se tornou o quê? Loucura, né? Crer na morte e ressurreição de Jesus se tornou loucura. Inclusive, a lógica do cristianismo toda, né? Todo o cristianismo está sustentado no grande pilar da ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Tá? Então, aqui diz assim, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então, a verdadeira sabedoria de Deus está demonstrada aqui, certo? A verdadeira sabedoria de Deus significa crer em Jesus. Então, quando a ciência se opõe a Cristo, quando a ciência se opõe à palavra da verdade, se opõe à palavra do Senhor, ela está o quê? Se tornando louca. Né? Um conhecimento produzido pelo homem, a ciência em si, ela não é viva em si, ela é produzida por homens, homens que são pecadores, homens que são incrédulos. Também, eu já falei para vocês em outras oportunidades que existem cientistas crentes, cientistas que creem em Deus, que não são ateus. Alguns eram ateus até se tornaram crentes por conta daquilo que conseguiram ver a partir da ciência, né? Então, os que produzem a ciência e são agnósticos, são ateus, e se colocam contra Cristo e contra o Evangelho, eles na verdade estão se tornando loucos. Eles estão aprofundando o seu erro, estão se distanciando de Deus, estão entesourando para si condenação no grande dia do juízo. Ok? Então, gente, Tiago capítulo 3, para a gente encerrar aqui. Tiago capítulo 3, depois de Hebreus, vai também nos falar sobre a sabedoria, a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, capítulo 3, versículo 13, diz assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Porque lá a carta de Tiago é escrita para os cristãos que eles estavam querendo ser cada um mais sábio do que o outro. Estava havendo uma disputa entre eles, querendo cada um ser um mestre do outro. Tá? Então ele vai perguntar a Tiago: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento. Olha só. E pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Ou seja, humildade tem que estar ali junto, tá? As pessoas que são sábias, elas são humildes. Elas não são soberbas. Elas não destroem relações. Elas não querem se colocar acima das outras, né? Elas são empáticas, certo? Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade. Ou seja, vocês não são sábios coisa nenhuma, né? Aí ele vai dizer, gabando-se de serem sábios. Não mintam, vocês não são sábios coisa nenhuma. Ele vai dizer, a sabedoria de Deus não está em vocês. É isso que o apóstolo Tiago está querendo dizer aqui. Ó. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. E vem de onde essa sabedoria? Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Olha só que coisa terrível. Né? Então as pessoas se julgam sábias e agem dessa forma. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações e não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Que coisa maravilhosa. Aqui, né, o Tiago fecha esse assunto da sabedoria, colocando para aqueles irmãos que estavam ali se degladiando, cada um querendo ser mais sábio do que o outro, e vai colocar isso aqui. Então, gente, nós percebemos que a sabedoria de Deus é muito mais do que inteligência. A sabedoria de Deus nos aproxima de Deus, a verdadeira sabedoria. A sabedoria que Deus quer do homem é aquela que aproxima e não que distancia o homem dele, né? Então, ser inteligente é importante. Vamos ser inteligentes, vamos estudar, vamos nos aperfeiçoar, vamos conhecer mais, mas não deixemos também o verdadeiro conhecimento de Deus que está aqui na Bíblia Sagrada
tá? E nos aprofundemos em conhecer a Deus, para que nós possamos nos tornar cada vez mais sábios na nossa vida, beleza? Então, que Deus em Cristo te abençoe, te faça sábio, tá? Não deixe de estudar ciência. A ciência em si não é boa nem é má, depende de quem a usa. Os homens são bons, os homens são maus. Então, eles usam a ciência para determinado fim. Então, também não deixe de estudar ciência, porque ela é importante e ela mostra a glória de Deus para nós, tá bom? Então, que Deus em Cristo te abençoe e te faça um grande vencedor. Em nome de Jesus, amém.